bem-vindos a mais uma aula do Reiki nível 1 Usui. Hoje nós vamos falar dos 5 princípios do Reiki. Na aula passada nós falamos sobre a história do Reiki. Então nós sabemos que Mikao Usui foi o redescobridor do Reiki. Quando ele redescobriu os caminhos que levaram ao Reiki, ele estabeleceu 5 princípios. Esses 5 princípios a gente pode dizer que ele é uma filosofia de vida, né? Porque para todas as pessoas que desejam usufruir. Esses princípios, vocês vão ver que eles deveriam ser naturais para nós, mas nós realmente não damos vazão a eles. E a partir do momento que você começar a praticar os 5 princípios, vai se tornar natural para você, né, os 5 princípios. O importante é que esses 5 princípios, ele não viola nenhuma religião ou ética. Ele simplesmente vai ajudar você a mudar a sua vida, né? Porque você começa a se transformar, não só num agente de cura, mas você tem um processo de crescimento acelerado, né? A sua evolução começa também você começa a evoluir. Por quê? Porque a partir de que nós formos falar os 5 princípios, a gente começa a meditar sobre eles. Nessa meditação que nós fazemos nesses 5 princípios, né, que é muito importante porque nos ajuda no nosso autotratamento, a gente faz a meditação Gachô. Essa meditação que vocês estão vendo aí no vídeo. A meditação Gachô, o Gachô significa mãos unidas. Essas mãos, vocês vão colocar as mãos unidas, certo? Você vai colocar ou no chakra cardíaco, né, no seu coração, no peito, ou próximo da sua garganta, para que você possa fazer essa meditação. Como você vai fazer essa meditação? Você vai sentar com as costas apoiadas, reto, vai colocar suas mãos unidas ou no seu peito ou na sua garganta, tanto faz, e vai começar a falar, né? Vai respirar, profundamente 3 vezes, vai fechar os seus olhos, vai tentar ficar tranquilo, certo? Vai centrar toda a sua concentração nos seus dedos médios. Por que isso? Para que você deixe para que sua mente não entre em devaneios, né? Que você fique realmente concentrado na meditação. Aí você vai fazendo isso, vai respirando, né? Respira profundamente, solta, né, pela boca. Quando você vê que você está bem concentrado, que você está bem relaxado, bem tranquilo, que você está pronto para falar os 5 princípios, aí você pode começar a falar os 5 princípios, tá? Mas o importante não é só falar, é você falar os 5 princípios e meditar sobre cada princípio, tá? Por quê? Porque a partir de que você começa a meditar sobre esse princípio, você internaliza isso. Aí você passa a mudar e fazer seu autotratamento. Quais são os 5 princípios? O primeiro princípio, só por hoje não se preocupe. O segundo princípio, só por hoje não se irrite. O terceiro princípio, só por hoje seja grata às bênçãos que recebe. O quarto princípio, só por hoje sempre ganhe teu pão diário honestamente. O quinto princípio e último, só por hoje e sempre mostre gratidão para todos os seres vivos. O primeiro princípio é só por hoje, não se preocupe. A gente se preocupa demais, né? A gente vive preocupado. Ou a gente se preocupa demais com o nosso passado, ou a gente está ansioso demais com o nosso futuro. Se preocupar com o passado é inútil, porque não tem como a gente voltar atrás, né? Por mais que tenham filmes que a gente assista, ou séries que a gente assista, que mostram as pessoas voltando ao passado e mudando situações da vida dela, a gente sabe que isso é impossível. Então não adianta a gente ficar lamentando o que a gente fez no passado, né? Então o que a gente tem que fazer? É pegar aquele passado, né? Pegar aquele ato, o que a gente fez, meditar sobre ele, né? Ver o que a gente fez, que lição ele nos deu, o que a gente aprendeu com ele e agradecer, tá? Aí a gente se liberta desse passado.
O futuro, né? O futuro, gente, começa aqui. Aqui nesse vídeo, a gente está ouvindo esse vídeo, a gente já está fazendo o nosso futuro, né? Então, o futuro começa no nosso presente. Então, se a gente cultiva no nosso presente bondade, amor incondicional, benevolência, pensamentos positivos, então o nosso futuro vai ser bom. Ele vai ser um futuro repleto de amor, né? E mesmo que aconteça alguma coisa negativa, se a gente mantém um pensamento positivo, um amor incondicional, o nosso futuro vai ser bom, porque a gente vai tirar daquele acontecimento negativo uma lição, né? A gente vai aprender com ele e mesmo assim não vai refletir de uma maneira negativa no nosso futuro, pelo contrário, vai refletir com uma maneira bem positiva. O segundo princípio é só por hoje não se irrite. A raiva, gente, é uma emoção desnecessária. Por que ela é desnecessária? Porque ela desarmoniza todo o nosso corpo, ela cria doenças. Então, às vezes tem pessoas que nos irritam, né? O que a gente tem que tirar? A gente tem que tirar uma lição. Por que essa pessoa nos irrita? Então, primeiro a gente tem que saber uma coisa. As pessoas que estão ao nosso redor, elas foram atraídas para o nosso ambiente. Elas espelham o que nós somos, né? Então, se a pessoa te irrita, se tem alguma coisa naquela pessoa que irrita você a tal ponto de você ficar com raiva dela, então comece a ver, refletir, né? Reflita, né? O que ela tem, né, que me irrita, né? Essa atitude que ela me irrita, eu também tenho, e tirar uma lição daquilo. Quando você tira uma lição daquilo, você aprende com aquilo que a pessoa está te fazendo, o que você vai fazer? Você vai transformar essa energia, né, que é desarmônica, em uma energia construtiva, né? Porque você vai começar a agir com mais sabedoria, porque você está aprendendo com aquilo. E assim você vai estar se transformando, porque aí você também vai se conhecer, né? E vai saber que aquilo também irrita outras pessoas. Aí você vai querer mudar, né? Você vai mudar você também, né? Porque não tem as palavras de Jesus que fala assim, que nós não devemos fazer ao nosso próximo o que nós gostamos que façam para nós. Então, se aquela atitude daquela pessoa nos irrita, né? É porque a gente tem também aquela atitude. Então, a gente vendo aquilo, pegando aquilo para nós, a gente vai começar a mudar e se tornar uma pessoa melhor. O terceiro princípio é só por hoje seja grato às bênçãos que recebe. A gente reclama. A gente reclama, mas a gente não agradece, né? A gente reclama de tudo, né? E tem pessoas, se a gente começar a parar e pensar, tem pessoas que não têm uma casa para morar, não têm um emprego, não têm família, não têm comida. E a gente tem tudo isso, né? Porque a gente sempre reclama daquilo que a gente não tem. A gente nunca agradece aquilo que tem. Então, vamos ser gratos por aquilo que nós temos. A gente tem uma casa, a gente tem comida, a gente tem emprego, a gente tem uma família, né? Por mais que a nossa família, às vezes, tenha algumas briguinhas, algumas discordâncias, é nossa família, né? Às vezes, por mais que o nosso emprego, às vezes, tenha discordâncias, é um emprego, é nesse emprego que a gente está tendo o nosso alimento diário, né? Então, vamos agradecer, porque quanto mais a gente agradece, mais abundância a gente tem, né? Mais saúde também a gente tem, porque a partir do momento que a gente reclama demais, a gente desarmoniza, gente, o nosso corpo, né? Porque a gente começa a ficar muito irritado, né? Então, a gente vai desarmonizando todo o nosso corpo, né? Então, por isso que é muito importante a gente agradecer. Então, por isso que é importante a gente fazer os 5 princípios do Reiki e meditar. Aí a gente vai começar a ver as coisas boas que estão ao nosso redor e a gente vai começar a se harmonizar melhor, né? Porque aí a gente vai passar, assim, a não se irritar com as coisas que a gente não tem, né? A não se reclamar tanto com as coisas que a gente não tem. E vai agradecer mais. Aí o universo vai responder mais para nós. O quarto princípio é só por hoje ganhe teu pão diário honestamente.
Aqui é muito importante não só, né? A gente pensa já no nosso trabalho, mas não só no nosso trabalho a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser honesto com a gente, né? Quantas vezes a gente não põe uma máscara? Porque às vezes a gente não se aceita como a gente é. Então a gente põe uma máscara de uma pessoa legal, de uma pessoa assim, uma pessoa mais ativa, mais assim, e às vezes a gente não é assim, às vezes a gente é um pouco mais tímido, né? Às vezes a gente não é tão descolado, né? É mais retraído, é mais quieto, né? Então, às vezes a gente põe máscaras para agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente passa a viver uma ilusão. Então, se a gente não se aceita como nós somos, como as pessoas vão começar a aceitar a gente como nós somos? As pessoas também não vão aceitar, porque a gente não se aceita. E a partir do momento que a gente começa a viver na verdade, de aceitar quem a gente é, a gente a nossa qualidade de vida aumenta demais. Por quê? Porque o nosso amor próprio aumenta, a nossa autoestima aumenta. Então, a nossa vida se torna mais harmônica. E aí a gente começa a irradiar uma luz muito grande, né? Já ficou perto de pessoas assim que você se sente tão bem, tão bem, tão bem? São pessoas que se aceitam, são pessoas que gostam dela, como elas são, elas vivem a verdade dela. Elas não se importam, né, se as pessoas gostam ou não dela pelo jeito dela ser. Ela vive a verdade dela e é isso que a gente tem que fazer, viver nossa verdade, viver quem a gente é. Não viver no mundo desonesto, né? Em nós, né? Ter essa mentira em nós, viver na ilusão, mas viver no mundo, né? Na verdade, de aceitar quem somos. O quinto e último princípio, hoje e sempre mostre gratidão para todos os seres vivos. Eu gosto de falar aqui, para mim, quando eu recito, sobre amor, né? Eu falo hoje e sempre mostre amor incondicional para todos os seres vivos. Por que que eu falo amor incondicional? Porque o amor, quando a gente ama, né? A gente se ama primeiro, né? A gente começa a amar as outras pessoas, né? Não só as pessoas, a gente começa a amar os animais, amar a natureza, a gente começa a respeitar. Quando a gente ama, a gente respeita. A gente respeita a pessoa como ela é. A gente respeita a pessoa pela o credo da pessoa, a gente respeita a cor da pessoa, respeita o gênero da pessoa, respeita ela, porque a gente ama, né? E o amor não vê nada disso, né? A gente respeita. Isso que é importante ter o amor condicional, né? E a gente respeita os animais, a gente não vai maltratar os animais, né? Quantas vezes a gente vê pessoas maltratando os animais, maltratando pessoas de credos diferentes, maltratando pessoas por causa do seu gênero, né? Porque são pessoas egoístas, pessoas egocêntricas que pensam só nela, né? Pensam em querer controlar tudo e a todos. Então elas não demonstram respeito, né? Então por isso que é importante esse princípio. Eu acho que é de todos, ao meu ver, é o mais importante também. Todos são importantes, mas esse é muito importante também, né? Porque existe realmente essa falta de amor, né? Então as pessoas não respeitam a natureza, não respeitam nada. Por quê? Porque as pessoas são tão egocêntricas que elas querem controlar tudo, né? E não é assim. E quem ama, ama de verdade, que é o amor incondicional, respeita a tudo e a todos. Isso é o que é importante. Por isso que eu falo para vocês que a partir do momento que a gente começa a aplicar esses 5 princípios na nossa vida, a vida da gente muda. A gente se transforma numa pessoa melhor, né? A gente começa a se tratar, né? É um autotratamento também. A gente começa a se conhecer, a gente começa a se tornar um agente de cura. É por isso que aí a gente vai querer aplicar reiki em todo mundo, né? Porque a gente começa a se tornar uma pessoa tão legal, tão boa, tão melhor, que a gente vai querer curar tudo, né? E o reiki é isso, né? Ele é uma cura, ele cura tudo, né? Ele ajuda, ele é um agente de cura. Então, por isso, aplique os 5 princípios, né? Comece a partir de hoje, né? Depois dessa aula, comece a recitar os 5 princípios, escreve ele no papel, num caderninho, e comece a recitar os 5 princípios de manhã e à noite, tá? Aí você vai ver como a sua vida vai melhorar e melhorar muito.
tá bom? Então, essa foi a nossa quarta aula, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, deixar no comentário para eu saber que você assistiu a aula. E para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, assiste o vídeo de introdução, tá bom? Porque lá explica como você pode adquirir a apostila e o certificado, que esse curso é totalmente gratuito. Então, beijos a todos no coração. Namastê!